Muitos chamam esse hábito de natural, outros de alívio técnico, mas no fundo ele pode esconder uma desconexão emocional que se disfarça de rotina. A desconexão emocional que se disfarça de hábito natural ou alívio técnico cria um vazio silencioso. Você sente prazer imediato, mas perde a capacidade de escutar o que o coração grita enquanto o corpo responde. Não há pecado nisso, há mensagem. Se falta presença, sobra distanciamento. Meu nome é doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Entre o silêncio do quarto e o ruído interno da mente, surgem medos que ninguém gosta de nomear. Medos ocultos por trás da masturbação solitária, impotência iminente, rejeição da parceira, perda da virilidade. É a ansiedade de falhar na hora H, de não ser mais desejado, de constatar no espelho que o tempo passa também ali, onde a masculinidade sempre se orgulhou de morar. Esses medos não diminuem com a negação. Eles crescem no escuro, até que você decida iluminá-los. E aqui repousa a verdade que quase ninguém diz. Masturbar-se depois dos 60 pode ser sintoma ou sinal de vitalidade. Depende do contexto. Depende de como, quando e por que você faz. Depende de estar fugindo ou de estar se encontrando. Depende de esconder-se da vida ou de celebrar que ainda pulsa energia dentro de você. Hoje, vamos juntos separar fuga de expressão, culpa de consciência, solidão de presença. Porque o que define quem você é não é o silêncio que carrega, mas a coragem de encará-lo. É sutil, quase imperceptível. A linha entre prazer e fuga é tênue, e muitos homens maduros cruzam essa fronteira sem perceber. Não por fraqueza, não por vício, mas porque com o tempo o corpo começa a pedir uma resposta que a alma não sabe mais dar. Como muitos homens maduros usam a masturbação para anestesiar o medo da intimidade real. Com frequência ela deixa de ser uma celebração do desejo e se torna uma cortina de fumaça que encobre o receio de se abrir, de se mostrar vulnerável, de encarar a presença de um outro corpo que também tem dúvidas, silêncios, vontades. A prática se repete sem pausa, sem atenção, quase como um gesto automático. O hábito automático que reforça a desconexão entre prazer, presença e vínculo emocional transforma o toque num reflexo condicionado, sem alma, sem significado. O prazer vira apenas descarga e o corpo uma máquina de alívio. Mas prazer sem presença é um prazer incompleto. Não toca o coração, não acende a mente, não renova a vitalidade. Há uma diferença brutal entre prazer consciente e descarga mecânica. Um desperta, o outro entorpece. Um conecta, o outro esconde. Um aproxima você da vida, da intimidade, da presença no aqui e agora. O outro embriaga por alguns segundos e depois te deixa mais longe de si mesmo. Quando você se toca, o cérebro responde com dopamina, sim, mas a dopamina de curto prazo não substitui a nutrição de vínculo. Ela não preenche o que está vazio, ela apenas cala, por instantes, aquilo que ainda precisa ser ouvido. O cérebro não é tolo, ele se acostuma, ele repete o que é fácil, mas o que é fácil nem sempre é o que cura. E aí vem a pergunta que poucos se fazem. O que seu corpo está dizendo quando você se masturba? Está pedindo prazer? Ou está implorando por acolhimento, por toque verdadeiro, por conexão? Quando o hábito vira anestesia, ele deixa de ser liberdade e se transforma em prisão confortável. Mas existe outra possibilidade. Existe um jeito de transformar esse ato em reencontro, em escuta, em reenlace com a própria energia vital. Como transformar o hábito em prática de reconexão com seu corpo e desejo? Começa com atenção, com pausa, com presença. Começa quando você decide não repetir, mas sentir. Não fugir, mas se encontrar. Porque às vezes o que mais precisamos não é gozar mais, mas nos tocar melhor. E sentir que, apesar do tempo, o corpo ainda fala. E tem muito a dizer. Não é apenas um gesto físico, nem só um impulso passageiro. A forma como um homem se masturba, com que frequência, com que intenção, com que sensação no corpo, revela segredos que muitas vezes nem ele percebe. A frequência, intensidade e forma como você se masturba revelam mais do que parece. Porque o corpo fala, mesmo quando a boca se cala. E o que ele diz tem tudo a ver com o estado interno das suas emoções, da sua energia e dos seus hormônios. Testosterona, dopamina, cortisol. 3 nomes que moram por trás do que chamamos de desejo. Quando há vitalidade, a testosterona circula como um rio forte. Quando há prazer saudável, a dopamina é como uma brisa que sopra lucidez, foco e ânimo. Mas quando o corpo está cansado, sobrecarregado ou emocionalmente entorpecido, o cortisol, o hormônio do estresse, toma conta da química interna como uma névoa densa, obscurecendo o caminho do prazer verdadeiro.
Testosterona baixa pode não tirar totalmente o desejo, mas altera sua direção. O desejo deixa de ser expressão de vida e vira busca por compensação. Quando o corpo pede prazer, mas a mente está pedindo outra coisa, é sinal de desalinhamento. Às vezes o corpo só quer parar, quer respirar, quer um toque de descanso, mas o hábito antigo faz com que o homem busque o prazer como se fosse uma obrigação, como se, ao se masturbar, estivesse provando para si mesmo que ainda está funcionando. Mas será que está mesmo? A masturbação pode ser um termômetro da vitalidade ou um reflexo do esgotamento mental. Alguns homens se masturbam não porque desejam, mas porque não suportam o silêncio. Não suportam o tédio, o vazio, a solidão. Então transformam o toque num ritual de esquecimento. Mas o corpo não esquece. Ele guarda tudo. Guarda a pressa, guarda o descuido, guarda até a ausência de afeto. Por isso é preciso aprender a perceber os sinais de desequilíbrio silencioso. Cansaço constante, ereção fraca, perda de interesse por outras formas de prazer, irritação sem motivo, sono quebrado. São todos recados sutis que o corpo envia, muitas vezes durante ou depois da masturbação. Não para punir, mas para dizer algo dentro de mim precisa de atenção, e não só de estímulo. A masturbação pode ser uma janela para dentro, mas também pode ser uma cortina pesada que esconde o que está se passando nos bastidores do seu bem-estar. Saber escutar essa linguagem silenciosa é o primeiro passo para transformar o ato íntimo em um aliado real da sua saúde. Não apenas um reflexo de um corpo que está lutando para se lembrar de si. Nem todo toque é igual. Nem toda excitação conduz à força que o corpo e a mente esperam. A masturbação feita de forma repetitiva e artificial pode, sem que você perceba, sabotar a própria potência que quer preservar. O erro comum, estímulo artificial e repetitivo que dessensibiliza o cérebro e o pênis, acontece quando o corpo se acostuma a uma forma única e acelerada de prazer. Tão intensa que o toque real, o contato humano, parece perder a força. É como um motor que gira acelerado demais, sem a lubrificação certa, e acaba perdendo o ritmo natural da força. A comparação inconsciente com fantasias irrealistas que minam o desejo real é parte desse problema. A mente, alimentada por imagens e cenários fantasiosos, cria expectativas que o corpo, na vida real, não consegue acompanhar. Isso gera frustração, insegurança e um abismo entre o que você sente no momento solitário e o que quer compartilhar com a parceira. Quando a masturbação excessiva desregula a resposta erétil no contato íntimo, o corpo responde com uma espécie de fadiga sensorial. O estímulo constante torna o sistema nervoso menos receptivo às sensações genuínas, e a ereção, que antes vinha com facilidade, começa a falhar nos momentos que importam. É uma sabotagem silenciosa que se instala na sombra, sem alarde, e corrói a confiança. Técnicas que homens usam sem saber e que sabotam sua potência silenciosamente estão espalhadas na rotina. O ritmo acelerado demais, a falta de variação, a pressão para terminar rápido, são inimigos invisíveis da potência real. A masturbação, que poderia ser um gesto de autoconhecimento, vira um caminho para a ansiedade, para o desconforto e para o esgotamento. O caminho para reeducar o corpo e o cérebro para a excitação verdadeira passa pelo redescobrimento do tempo, da atenção e do prazer com intenção. É aprender a ouvir cada sensação, respeitar o ritmo do corpo e cultivar a paciência para que o desejo floresça de forma natural, livre das amarras da pressa e do estímulo mecânico. Essa é a chave para recuperar a potência silenciosamente perdida, não com força bruta, mas com presença, respeito e consciência. A masturbação solitária não acontece no vácuo. Mesmo que ela seja um ato privado, seus efeitos reverberam silenciosamente no espaço onde a intimidade deveria florescer. Masturbação solitária como substituição da conexão conjugal é um sinal muitas vezes não percebido, mas sentido. Quando o toque passa a ser uma rota alternativa ao contato real, o corpo começa a se fechar para a presença do outro, e a distância cresce sem que se diga uma palavra. A parceira sente, mesmo sem saber, que algo se perdeu. Essa sensação vaga, quase imperceptível, é um afastamento que não se explica com falas ou gestos, mas que se instala no silêncio do quarto, na falta de desejo compartilhado, na ausência daquele olhar que confirma: eu estou aqui para você. O efeito afastamento silencioso que destrói a intimidade emocional é sutil, mas poderoso. Elimina a confiança, cria muros invisíveis e faz com que a conexão se desgaste sem que haja uma conversa franca sobre o que está acontecendo. A
masturbação pode virar um muro quando usada para fugir da vulnerabilidade que o relacionamento pede, mas também pode ser uma ponte quando reconhecida e integrada como parte da vida sexual de um casal maduro. A importância de transformar a masturbação em ponte e não muro reside na capacidade de trazer o ato para a consciência, para o diálogo e para a construção conjunta da intimidade. Um relato real traz luz a essa transformação. Quando ele trocou a tela pelo toque, e tudo mudou. David, aos 65 anos, percebeu que o celular era seu escape para a solidão, que o hábito solitário tinha roubado dele não só a ereção, mas a vontade de se abrir. Ao deixar de lado a distração fácil e buscar presença com a parceira, ele reconquistou a vitalidade e o afeto que julgava perdidos. Essa mudança não foi mágica, foi escolha consciente, coragem e respeito mútuo. Relacionamentos maduros pedem atenção para além do corpo, pedem presença, pedem entrega, e para que a intimidade resista, é preciso que cada gesto, mesmo solitário, seja um convite para o encontro, e não um recuo para a solidão. O corpo guarda segredos que só o toque atento pode revelar. A masturbação, quando vivida com presença, deixa de ser apenas um ato mecânico e se transforma em um diálogo profundo com o próprio desejo, bloqueios e emoções. Como utilizar essa prática para entender seu desejo, seus bloqueios e suas emoções? É preciso aprender a escutar o corpo, a reconhecer cada sensação como um mapa que aponta para o que está vivo, ferido ou esquecido dentro de você. A masturbação pode um ensaio terapêutico, um espaço de percepção, pausa, controle e reconexão. Quando feita com atenção, ela abre portas para o autoconhecimento, trazendo clareza sobre os limites do corpo, os ritmos da excitação e as sombras das emoções que atravessam a masculinidade madura. Não se trata de repetir padrões automáticos, mas de experimentar cada toque com intenção, respirando e sentindo o que acontece em cada instante. A respiração se torna um aliado poderoso nesse caminho. Respirar fundo, devagar, enquanto se toca, desacelera a mente inquieta e convida o corpo a entrar em sintonia com o prazer. A variação do ritmo e do estímulo também é fundamental. Alterar a intensidade, o tempo, o lugar do toque cria uma experiência mais rica e verdadeira, que amplia o repertório de sensações e afasta a armadilha da pressa. Técnicas usadas por terapeutas sexuais para reeducar o corpo à excitação saudável focam exatamente nesse ponto: o cultivo da atenção plena, o respeito ao próprio ritmo, o abandono das expectativas irreais. Essa prática consciente traz renovação para o desejo, fortalece a conexão interna e abre caminho para uma sexualidade que pulsa em equilíbrio e liberdade. A masturbação consciente não é um ritual solitário de satisfação, mas uma ponte para o seu próprio centro. Um ato de coragem para olhar para dentro e redescobrir que, mesmo depois dos 60, o prazer pode ser profundo, renovador e cheio de significado. O equilíbrio é um terreno delicado, onde os extremos se confundem e confundem. Masturbação em excesso ou ausência total, os dois extremos que indicam desequilíbrio. Parar de se tocar pode ser uma forma silenciosa de renunciar ao próprio corpo, uma negação que adoece a alma e estreita o caminho do prazer. Por outro lado, a masturbação excessiva pode ser um grito silencioso de angústia, um jeito de fugir de dores que não encontram outra saída. A pergunta que todo homem deveria se fazer: estou me masturbando para fugir de quê? Essa pergunta é um convite à honestidade, a coragem de olhar para dentro e encarar as sombras que às vezes se escondem por trás do toque. Fugir do medo, da solidão, da ansiedade ou simplesmente celebrar a vida e o desejo? Cada resposta abre uma porta diferente, um caminho único. Transformar o ato solitário em prática de presença e vitalidade é o maior desafio e a maior recompensa. É aprender a se tocar com consciência, respeitando os sinais do corpo, entendendo as mensagens que vêm do desejo e da mente. É aceitar que o toque pode ser um ritual de renovação e não uma rotina automática que consome energia. Buscar ajuda especializada, sem vergonha, sem rótulo, sem tabu, é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Profissionais preparados podem ajudar a desenhar caminhos mais claros para o equilíbrio, para a saúde física e emocional, para a reconexão com o prazer real. É um movimento que honra a maturidade e a vontade de viver com qualidade. O papel da masturbação numa vida sexual ativa, consciente e integrada depois dos 60 não é apenas manter um hábito, mas cultivar uma relação saudável consigo mesmo. É um convite para estar presente no corpo,
para se respeitar e se aceitar em todas as suas nuances. Porque a verdadeira potência não está no número de vezes, mas na qualidade do contato com o que você é. Virilidade não se mede pelo silêncio que você carrega, mas pela consciência que você cultiva. A masturbação não define sua masculinidade, mas pode revelar sua relação com ela. É um espelho íntimo, que reflete não só o corpo, mas o estado da alma, da mente e do coração. O modo como você se toca diz muito sobre o quanto você se aceita, se respeita e se reconhece como um homem inteiro, mesmo diante das mudanças que o tempo impõe. Escolher como, quando e por que você se toca é um ato de coragem e lucidez. É um passo decisivo para romper os muros do tabu que cercam a sexualidade madura e para celebrar a liberdade de se relacionar consigo mesmo de maneira honesta e plena. Não há lugar para culpa ou vergonha nesse processo. Há espaço para a verdade, que nasce da presença e da atenção. Quebrar o silêncio sobre esse tema é um passo essencial para uma sexualidade madura, digna e autêntica. Falar sobre a masturbação depois dos 60, reconhecendo suas nuances e significados, liberta você e abre caminho para relacionamentos mais verdadeiros e para uma vida sexual que respeita seus limites e suas vontades. A prática pode ser uma aliada ou um inimigo disfarçado. Cabe a você decidir. A virilidade aos 60 mais não está no desempenho, na frequência ou na comparação com o passado, mas na presença com que você vive o próprio desejo. No modo como se conecta com seu corpo, com o seu prazer, com a sua história. Seu corpo ainda quer lutar com você, você só precisa ouvi-lo de novo. Porque na maturidade, a força verdadeira é a do homem que se conhece, que se aceita e que se permite viver o prazer com consciência, dignidade e liberdade. Com o passar dos anos, o corpo muda, e uma dessas mudanças acontece silenciosamente, mexendo com o que muitos consideram a essência da masculinidade, a testosterona. Esse hormônio não é apenas um número em exame de sangue, mas o combustível que move o desejo, a energia e a sensação de força que carregamos dentro de nós. É natural que depois dos 60 seus níveis caiam. Isso não é fraqueza, é parte do ciclo da vida, da passagem do tempo que ninguém escapa. Mas o que isso realmente significa para você? Significa que seu corpo está pedindo atenção, cuidado e respeito. A testosterona em queda pode tirar o brilho do desejo, comprometer a potência e roubar a disposição para o que antes era natural. Porém, não é um bilhete para a perda total da virilidade. Mitos e medos cercam esse tema, e a reposição hormonal, muitas vezes apresentada como solução mágica, merece ser encarada com clareza e ciência. Riscos e benefícios existem, e a decisão deve ser informada, pessoal e segura, nunca impulsiva. Felizmente, existem caminhos naturais para manter esse combustível aceso. A alimentação rica em nutrientes, o sono reparador, os exercícios físicos regulares e o controle do estresse são aliados poderosos. O corpo responde à atenção que recebe. Nutrir-se bem, cuidar do descanso e mover-se com propósito ajudam a equilibrar os níveis hormonais, mantendo viva a chama da potência e da vitalidade. Mas o mais importante é que você compreenda seu próprio corpo. Não para se cobrar, mas para se conhecer melhor. Essa consciência é a chave para tomar decisões que respeitem sua saúde física e emocional, para recuperar o controle e viver a virilidade madura com liberdade e dignidade. Afinal, a verdadeira força está em aceitar o tempo sem se render ao silêncio. A próstata é uma pequena glândula, mas o impacto que ela tem na vida do homem maduro é enorme. Ela merece atenção, cuidado e principalmente respeito. Quando falamos da próstata, falamos de algo que vai muito além do físico. Falamos de conforto, de qualidade de vida, de segurança para continuar desfrutando da intimidade com liberdade. O problema é que, na maioria das vezes, o corpo começa a dar sinais que passam despercebidos ou são ignorados por vergonha, medo ou desconhecimento. Urgência para urinar, jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto, desconforto na região pélvica. Tudo isso pode ser o sussurro da próstata pedindo ajuda. É uma conversa silenciosa, mas que, se não for ouvida, pode se transformar em algo mais grave. Por isso, não dá para esperar o problema bater a porta. Prevenir é agir com sabedoria, adotando hábitos simples que mantêm essa glândula saudável. Alimentação rica em frutas, verduras e gorduras boas, hidratação adequada, exercícios regulares e evitar o sedentarismo são os primeiros passos para preservar a próstata. Além disso, manter o peso sob controle e evitar o tabagismo colaboram para que a saúde dessa parte do corpo seja preservada.
Exames periódicos, mesmo que você não sinta sintomas, são uma forma de cuidar da sua vida com coragem e responsabilidade. Eles não são um castigo nem motivo para vergonha, mas sim uma ferramenta para a prevenção. A próstata pode ser o ponto de partida para uma vida sexual e urinária equilibrada, quando cuidada com atenção. Entender a próstata, ouvir o que seu corpo diz e agir sem medo são os primeiros passos para garantir que você continue sendo o dono da sua vitalidade, da sua força e da sua intimidade. Afinal, cuidar da próstata é cuidar de você, com respeito, sem tabu, com consciência